Profeta Joel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Versículo 17: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Vamos orar, querido? Nós queremos te louvar, Senhor, nessa noite, te agradecer por mais um privilégio de poder ouvir a tua palavra, Senhor, ser ministrado por ela nessa noite, nesse lugar. Toma cada vida que entrou aqui nas tuas mãos, Senhor, continua a falar de maneira especial. Traga um despertamento nessa noite ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Faça-se real, Senhor, mais uma vez através da tua palavra. Tenha liberdade nesse lugar. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, uso os meus lábios, Senhor, para a honra, para a glória e louvor do teu nome, e que a tua igreja, a tua noiva nessa noite, seja tocada e alcançada pela tua palavra. Essa é a nossa oração, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Eu tenho uma palavra direcionada do Senhor para a tua vida, para você que entrou aqui, talvez tem trilhado tantos caminhos, mas que hoje você entende que você precisa pegar o caminho de volta. Existe uma palavra que tem sido falada muito nesse ano de 2019, essa palavra é resiliência, voltar ao estado original, voltar à essência pela qual você foi gerado, pelo qual você foi formado pelo Senhor. E eu quero através dessa palavra, despertar você que se encontra hoje aqui e se coloca na condição de igreja, porque a igreja somos nós. Aqui é um templo, né, lindo, maravilhoso, onde nos reunimos, congregamos, adoramos ao nome do Senhor, mas a igreja somos nós. Nós vamos daqui a pouco embora para casa e nós vamos continuar sendo igreja, e é isso que precisa fazer a diferença. É lá fora, é quando nós estamos no mundo, e é onde infelizmente não tem acontecido. Às vezes estamos colocando uma capa ou uma máscara e estamos na igreja adorando, mas quando saímos daqui, continuamos praticando as mesmas coisas. E quando eu olho para o livro de Joel, o profeta Joel, ele recebe uma responsabilidade de trazer um despertamento para o povo. Ele proclama um jejum. A ordem do Senhor era que todos voltassem para Ele. As pessoas estavam perdidas nos seus pecados, as pessoas estavam perdidas no seu dia a dia, no seu cotidiano, e a ordem para o profeta Joel era: vocês precisam pegar o caminho de volta, vocês precisam voltar à essência, à origem, vocês precisam viver a resiliência, vocês precisam voltar ao estado original para o qual foram criados, porque Deus gerou vocês nesse tempo, nessa geração, nesse século, para que vocês façam a diferença. Como diz o versículo de número 12: ainda assim, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choros. É necessário então, antes de pegar o caminho de volta, é necessário conversão, é necessário arrependimento, é necessário reconhecer aonde caiu. E foi exatamente o que o povo precisou fazer. Mas como isso acontece?
A partir do momento aonde, na direção do Senhor, na vida do profeta Joel, o povo fizesse jejum, foi proclamado por Joel: é necessário um jejum, o jejum para matar a vontade da carne, o jejum para quebrar as maldições, o jejum para Satanás ir embora, para o inimigo bater em retirada, o jejum para fortalecimento do espírito. É interessante a gente observar como as pessoas têm tentado vencer com a força do seu braço. Ela tenta pegar o caminho de volta com a força do seu braço, ela tenta resolver as situações com a força do seu braço. E pela manhã foi falado aqui que é tempo de ser restaurado, restaurar o nosso altar. É tempo de firmar os nossos pés na casa do Senhor. É tempo de voltar às práticas das primeiras obras. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que nunca foi criado no meio evangélico, mas talvez você foi criado no berço evangélico, e você sabe o que eu estou dizendo aqui, que é tempo de você pegar o caminho de volta e começar a viver a prática das primeiras obras, voltar ao primeiro amor, a essência de tudo, porque no decorrer do caminho você foi abandonando. E eu creio que o que te trouxe aqui hoje foi o Senhor, o Espírito Santo te conduziu aqui hoje para você ouvir essa palavra, amém, querido? Glória a Deus. Eu creio que eu estou ministrando para pessoas que vieram aqui direcionadas por Deus, amém? E eu glorifico ao Senhor por isso. E eu quero trazer essa ministração ao teu coração nessa noite, para que você entenda que é tempo de pegar o caminho de volta. Não temos mais tempo a perder. Jesus está a qualquer momento para voltar. Não sabemos o dia e a hora, Ele virá como um ladrão. Vai ser no piscar de olhos. E como está a sua vida hoje? Como você se encontra hoje? Não deixe passar a oportunidade que Deus está te dando hoje. Você está aqui dentro, tendo o privilégio, ouvindo a palavra dEle, sendo ministrado por Ele. Deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida nessa noite, nesse lugar. E eu quero falar através desse texto de Joel, dessa mensagem, desse tema, onde é pegando o caminho de volta. Trazer aqui 4 subtópicos para vocês, super importantes, de que a igreja deixou de fazer, de que a igreja deixou de cumprir. Infelizmente a gente tem visto nos nossos dias atuais uma igreja que parou de olhar para a cruz. A cruz não tem mais significado. Você está vendo essa cruz linda nesse teto aí, e nós fizemos ela com o propósito de você entender: o pé da cruz está no altar, porque altar é lugar de cura, é lugar de recomeço, é lugar de restauração, amém? Infelizmente a gente está vendo uma igreja hoje que ela parou de olhar para a cruz. Deus está chamando, Deus está convocando a sua igreja a partir de hoje, nesse lugar, a voltar, a olhar para Ele, a olhar para o sacrifício da cruz. Às vezes a gente olha para a cruz, a gente olha o filme, a gente chora, se emociona, mas no nosso dia a dia a gente não está disposto a viver tudo o que Jesus fez na cruz do Calvário por amor de nós, a abandonar o pecado que já ficou cravado lá na cruz, a viver o propósito, a viver a resiliência, a voltar ao estado original. Infelizmente estamos vendo pessoas doentes, igrejas doentes, contaminadas pelo mundo. Não está havendo mais a separação, está tudo muito igual. E eu tenho conversado com algumas pessoas que têm andado distante do Senhor, desviadas e frustradas com a igreja, mas não porque alguém falou, não porque alguém fez, mas porque infelizmente a igreja que ele estava participando, e não foi uma só pessoa, mas a igreja que ele estava participando, foi permitindo o mundo entrar de tal forma, que aquilo que era para viver dentro da palavra não estava mais se vivendo. E eu quero aqui despertar você, querido, a voltar a olhar para a cruz. Quando eu olho para o texto de Números, capítulo 20, do versículo 4 ao versículo 9, vem falando sobre o povo que eles partiram do monte, pelo caminho do Mar Vermelho, viveram um milagre maravilhoso, ficaram rodeando a terra, tudo isso por causa da desobediência. E o texto diz que ali o povo, a alma do povo se angustiou naquele caminho, e eles começaram a falar, eles começaram a se levantar contra Deus, começaram a se levantar contra Moisés, e a pergunta era: por que nos fizeste subir? Por que nos tiraste do Egito? A pergunta era: nós vamos morrer nesse deserto, Moisés? Nos tirou de lá para morrer aqui?
Aí eles começaram a dizer: é melhor se estivéssemos lá, era melhor se continuássemos lá comendo cebola, é melhor se continuarmos lá sendo escravos. Olha só, a gente confunde o livre-arbítrio com a liberdade de fazer o que a gente quer. A gente é livre para fazer o que quer, mas o livre-arbítrio requer responsabilidade. O livre-arbítrio requer compromisso. E a partir do momento que eu me coloco na condição, eu entendo que eu fui gerado para um propósito, que Deus me levantou nessa terra com um propósito, eu preciso me colocar sobre essa palavra. Se a Bíblia é a palavra de Deus, eu preciso andar sobre a palavra de Deus. Eu não posso ficar reclamando, murmurando, não porque antes, não porque era assim. Às vezes a gente se depara com algumas publicações no Facebook, aí você vê a foto aonde a pessoa está colocando: que saudade desse tempo. Mas espera aí, só foi bom antes. Precisamos fazer a cada dia da nossa vida nessa terra tempos que venham marcar verdadeiramente. Foi bom lá atrás, esse tempo agora tem que ser melhor. Amém, igreja? Você está entendendo o que o Senhor está dizendo aqui nessa noite? É tempo de você voltar a olhar para a cruz. É tempo de pegar o caminho de volta. Talvez na sua vida você procurou atalhos. Você foi tentando pegar atalho, porque atalho, ele dá a simples impressão de que o caminho é mais curto. Ele nos engana a tal ponto de que, não, pega o atalho e vai por aqui que as coisas vão ser melhor. Você vai conseguir resolver mais rápido. Aonde você deveria seguir adiante, sabendo que seria resolvida a situação, mas você escolheu pegar o atalho. E talvez hoje você está aí todo arrebentado, frustrado, se frustrou com a igreja, se frustrou com Jesus, abandonou o princípio da palavra de Deus, que é adorar, que é louvar. E a gente percebe às vezes, quando a gente está no altar, a dificuldade que a pessoa tem às vezes para adorar, para levantar a mão. Na verdade não era nem ser preciso pedir para levantar a mão, porque a adoração requer expressão, a adoração requer entrega. E às vezes a gente está tão religioso que a gente vem aqui só com um propósito: não, eu quero ser abençoado. Amém, a bênção é uma consequência, mas o maior propósito, nós saímos da nossa casa e viemos para cá, é para adorar ao nome do Senhor Jesus. Amém? Esse é o maior propósito. Nós saímos da nossa casa e estamos aqui. Como é bom ver as crianças adorando ao Senhor. Por isso eu gosto sempre, quando eu posso ficar aqui na frente com ele. A gente pula, a gente brinca, a gente se alegra, a gente vê a alegria, a verdade no coração deles. Eles estão para adorar, eles estão aqui para servir, independente do que eles estão enfrentando, independente do que eles estão passando, eles chegam aqui com o coração alegre. Às vezes uma amiguinha vem, não, conversa, quando não é assim, vamos fazer assim. Eu fico só observando, e as crianças separam o banco da frente. Se pudesse, com certeza, se Marcelo chamar, elas vão vir aqui para o altar, elas vão querer pular aqui, ficar dançando, e se deixar a noite toda. Estão sem reserva, e às vezes a gente está com reserva. A gente entra aqui meio que na rotina, na liturgia do culto, cantou 4 cultos, sentou, acabou, oferta, levanta, senta, aí ouve a palavra, vai para casa. A gente fica meio religioso nisso, e a gente precisa tomar muito cuidado para que isso não vire uma rotina, e você entre nesse lugar, na rotina de viver apenas aquilo que vai acontecer no culto, não consegue exceder, não consegue ir além, não consegue adorar além do que está acontecendo. Há um mover do Senhor nesse lugar, e às vezes você ainda não foi alcançado nem tocado, porque você talvez entrou aqui como religioso, talvez você está cansado da religiosidade, e você está paralisado por causa disso, e você deixou de olhar para a cruz. Como igreja você deixou de olhar para a cruz. Uma igreja que deixa de olhar para a cruz, ela está fadada ao fracasso, ela está sujeita ao fracasso a qualquer momento. Comece a entender que quando você entra num lugar como esse, você vem com o propósito de adorar o nome do Senhor Jesus, de oferecer o seu melhor com alegria, com gratidão, com prazer. É um prazer para nós poder estar aqui, é um prazer para nós poder ofertar, dizimar, é um prazer para nós estar aqui em comunhão com o outro, do lado de pessoas que às vezes a gente nem conhece, mas nós estamos cumprimentando, nos abraçando. Isso é o Salmo 133 se cumprindo, querido. É a bênção do Senhor sendo liberada sobre o povo. Joel tem a responsabilidade de profetizar sobre uma geração incrédula, não diferente dos nossos dias hoje. Você e eu precisamos profetizar diante dessa geração incrédula. As pessoas estão aprisionadas pelo seu passado, pelas suas frustrações, e não conseguem avançar, e não conseguem pegar o caminho de volta. Como é difícil às vezes pegar o caminho de volta.
como se levanta situações, como o inimigo tenta bloquear, tenta paralisar, tenta amarrar os pés, tenta impedir o fluir do Senhor. Mas eu creio que nessa noite, você que entrou aqui, você vai sair daqui direcionado a voltar para o caminho que Deus quer para a tua vida. Você vai viver esse propósito, amém, igreja? Nós estamos aqui para isso, para ser libertos, restaurados, fortalecidos pelo Senhor. Uma igreja que perdeu a noção do que é certo e errado. Mais um tópico que eu quero aqui compartilhar com você. Oséias 4, versículo 6 diz: o meu povo, nós somos povo de Deus, amém? Em Oséias, a declaração é: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Aí vem falando: porque tu rejeitaste o meu conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha que declaração. Um povo que estava vivendo o que? O esquecimento do que era certo e do que é errado. Talvez a tua pergunta é: pastor, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? E a gente percebe que as igrejas vêm ao longo do tempo, ao longo dos anos, tentando dar resposta, tentando trazer um manual para o crente do que pode, do que não pode, mas que na verdade esse manual nunca existiu e nunca vai existir, porque a mudança vem de dentro para fora, amém? A mudança tem que ser de dentro para fora. E o nosso grande manual, nossa grande regra de fé, ela começa pela palavra de Deus. Ela começa quando você vem num culto como esse. Ela começa quando você permite ser cheio do Espírito Santo. Esse copo sou eu e você, querido. Ele tem uma medida, amém? À medida que eu vou permitindo ele ser cheio, ele vai ser cheio. Se eu colocar só até aqui, vai ficar água até aqui. Se eu colocar até aqui, mas se eu colocar para transbordar, ele vai transbordar. Eu e você fomos criados por uma medida, mas se você quiser transbordar da presença do Espírito Santo de Deus, você vai transbordar, amém? É você que tem que permitir o agir, o fluir. É você que tem que permitir ser cheio. Mas as nossas dúvidas do que é certo e do que é errado vai nos paralisando, porque a gente começa a trazer culpa onde não é para trazer culpa, porque o único acusador que eu conheço se chama Satanás, e ele fica 24 horas tentando lançar coisas na sua mente, para te tornar o que? Um culpado, para tornar você o que? Um escravo daquilo que você está cometendo. Mas nessa noite, no poder do nome do Senhor Jesus, você vai sair daqui direcionado, orientado, entendendo o que é certo e o que é errado, não como um peso, mas entendendo dentro da palavra do Senhor, na direção do Espírito Santo de Deus, o que pode e o que não pode, querido. Porque ninguém, querido, tem que ficar aqui controlando, faz isso, faz aquilo, não. A própria palavra, querido, ela é lâmpada para os nossos pés, ela traz discernimento. Você, quando pega uma pessoa que se converteu, que abandonou o vício da droga, do cigarro, da bebida, da prostituição, seja ela qual for, você vê que a mudança é de dentro para fora, e ninguém pode mudar por você, só você pode mudar por você mesmo. Ninguém pode fazer somente o que você tem que fazer. Não adianta você saber o que é certo e errado, mas você continua praticando. Sabe o que tem faltado? Viver na palavra. É muita teoria e pouca prática. Nós precisamos praticar muito mais do que às vezes ouvir. E às vezes a gente vai ouvindo, a gente não pratica nada. O salmista ele diz algo interessante. No Salmo 118, versículo 11, ele fala assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, se você tem o conhecimento da palavra, nas tuas atitudes, você não vai pecar contra Deus, porque você tem a palavra dele no teu coração. Então você tem noção do que pode e do que não pode. Você tem noção do que é certo e do que é errado. Sem a palavra de Deus na mente e no espírito, não tem como servir a Deus. Se você não busca ler a palavra, se você não busca conhecer a Deus, sem a palavra fica difícil. Às vezes você não consegue citar um versículo, mas porque você não se alimenta daquilo. Mas se perguntar a escalação do time de futebol, você sabe até quem joga no banco de reserva. Você sabe quem é até o reserva do time que você torce. Prioridades.
Buscamos mais o quê? Estamos interessados em mais o quê? Precisamos começar a priorizar aquilo que é prioridade para a nossa vida. Amém. Aquilo que vai trazer instrução, direção. Amém. Sabe o que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século, o que é a incredulidade? A falta de fé. O Deus desse século, como diz o versículo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. A pessoa se torna tão incrédula que ela não acredita mais na palavra de Deus. Ela se tornou tão incrédula que ela não consegue mais acreditar no milagre. Ela se tornou tão incrédula que ela começa a falar assim: rapaz, eu tive uma grande sorte. Rapaz, o destino nos traçou. Aí ele começa a usar umas palavras e fala assim: meu Deus. A gente tira Deus de cena e fala assim: não, a minha vida, o que está acontecendo, essa mulher que eu encontrei, foi o destino que eu passei na minha vida. Oh, aleluia! Foi traçado o destino para mim e para você. Que destino o quê, meu irmão? Foi Deus que preparou tudo. Foi Ele que te colocou no caminho. Foi Ele que fez você encontrar essa pessoa. Foi Ele que te deu essa família. Foi Ele que te deu esse filho abençoado. Foi Ele que te deu esse trabalho. Foi Ele que te deu essa empresa. Sai fora desse negócio de destino. Quem preparou tudo foi Deus. O Deus desse século está cegando o entendimento dos incrédulos. E está ficando cada vez mais difícil pregar a palavra, porque o coração está fechado, o coração está duro, está com uma pedra. Mas eu creio que nessa noite, lapidador, eu creio que teu coração que está aqui como pedra vai se transformar no coração de carne, e você será um homem, uma mulher de Deus. Pastor, não sei pregar, mas vai ser a tua vida que vai ser uma pregação, a tua honestidade, na forma de você falar, a tua simplicidade. As pessoas têm observado o teu jeito de ser. E quando você diz que é cristão, e quando você diz que acredita na palavra, mas as tuas atitudes é totalmente ao contrário, tem algo de errado aí. Cuidado. Gálatas 1:10 diz o seguinte: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo que ele não estava preocupado em agradar ninguém. Ele falava da verdade, ele falava da palavra de Deus, ele declarava do amor de Cristo. Não estou me importando o que vão pensar. E às vezes a gente fica meio vergonhoso, a gente dá espaço para vergonha, para timidez, está na roda de amigos e não quer falar de Jesus. O Espírito Santo está levantando aquela situação, é um amigo, é uma amiga que está passando por um problema de casamento e você não consegue direcionar. Deus está colocando palavra nos teus lábios. Você vai ser nesse culto aqui hoje, Deus vai preparar momentos assim para você dizer: não, rapaz, tem um Deus que pode mudar, tem um Deus que está mudando a minha vida, a minha casa, a minha família, tem um Deus que pode mudar a sua também. Deus vai preparar ambientes assim para você, mas que você não sinta vergonha, que você não se preocupe em agradar a homens. O que vão pensar, não se preocupe com isso. Se preocupe em agradar a Cristo Jesus. Se preocupe em fazer a vontade dEle. Você precisa se tornar capaz de vencer a carne e os seus desejos e se encher do Espírito Santo. Como diz a palavra em Gálatas no capítulo 5, versículo 16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O desejo da carne vai ficar toda hora, é 24 horas, tentando sufocar a vontade de Deus, tentando sufocar a vontade do Espírito Santo de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, aprenda algo aqui nessa noite: se você nessa terra não sente a falta da presença de Deus, então você não vai gostar do céu. Se nessa terra você não sente falta da presença de Deus, você não vai gostar do céu, porque lá no céu, a glória de Deus, querido, vai ser 24 horas por dia sobre a nossa vida. Nós vamos continuar adorando, declarando que Ele é santo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vai ser só glória no céu, irmão.
Lá vai ser só glória, lá vai ser só aleluia, lá vai ser só a presença gostosa de Deus, essa presença que a gente sente aqui nessa terra, um pouquinho só. Imagina no céu, oh glória, imagina no céu como vai ser maravilhoso. Precisamos voltar à essência. Joel está despertando o povo. Ei, igreja, é necessário ter noção do que é certo e do que é errado, do que você está fazendo. Como foi falado aqui hoje também, a consequência do pecado. Deus te perdoa do pecado, mas o pecado tem consequência. Cuidado você que gosta ou que quer continuar na prática do pecado. Haverá consequências, assim como houve para Davi, para os grandes homens da Bíblia. Houve uma consequência. Escolheu pecar, Deus perdoou, a consequência chega. Quero continuar falando aqui nesta noite, em cima desse texto de Joel. O Deus que tem esperado de nós, o Deus que espera em nós, primeiro, humilhação, e segundo, oração. Pegar o caminho de volta requer reconhecer o erro. E para os homens que estão aqui, às vezes é mais difícil para a gente é meio orgulhoso, na verdade. A gente tem dificuldade de reconhecer quando a gente erra, a gente tem dificuldade de pedir perdão, a gente tem dificuldade. Mas é necessário nessa noite, porque Deus conhece o teu coração, e a única coisa que Ele tem esperado aqui é você se humilhar diante dEle, é você orar, buscar a face dEle. Tiago 5,17 diz: orai sem cessar. É você estar andando na rua e você estar orando, é você estar falando com Deus: Senhor, abençoa a minha vida, guarda a minha saída, a minha entrada, abençoa a minha filha, os meus filhos na escola, abençoa a minha esposa em casa, no trabalho. É você estar falando com Deus. Não é você ficar parando toda hora: Senhor, em nome de Deus, abençoa a minha vida. Não, quando você tiver o tempo, você vai lá parar, quando você for dormir, antes, quando você chegar em casa, ou então quando você sair pela manhã. Mas é orar sem cessar, é buscar o Senhor todo o tempo, porque a oração, ela move o coração de Deus. A Bíblia fala que Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Um Deus que se inclina para ouvir a nossa oração, querido. E a gente passa às vezes o dia sem falar com Ele, sem conversar, sem agradecer pelos livramentos. Tem livramento que você viveu que você nem sabe, mas era a mão de Deus te guardando, era o Senhor te sustentando, era o Senhor preparando esse dia hoje na tua vida, para você ouvir essa palavra e saber que Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de você. Amém, queridos? Um Deus que tem esperado uma conversão genuína, pegar o caminho de volta e entender: Senhor, eu preciso voltar, eu preciso voltar à essência. Me lembro do filho pródigo aqui agora. Pai, me dá a tua herança. Pegou a herança e foi embora, gastou todo o dinheiro, festa, balada, prostituição, bebedice. Acabou o dinheiro, acabou o prazer momentâneo, acabou aquela falsa alegria. Cadê os amigos? Foi todo mundo embora. Porque na verdade é assim: você vai ter amigo, querido, enquanto você está servindo a eles. Para de servir a eles para você ver. E aquele filho pródigo, então, ele começa a se ver louco. A primeira coisa que ele pensa é o seguinte: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem alimento. Eu vou pegar o caminho de volta, porque eu sei que meu pai vai me dar alimento. Nem que eu volte para ser empregado do meu pai, eu quero voltar para casa. Ele começa a entender aonde ele tinha alimento, aonde ele tinha direção, aonde ele tinha um abraço verdadeiro, aonde ele tinha uma palavra de correção. Porque muitas das vezes a gente está andando como criança, a gente não gosta de ser corrigido. Pergunta se criança gosta de ser corrigido, né, Cheiro? Não gosta não, chora. A minha pequenininha também esperneia. Deixa chorar, é para o bem dela. A correção é para o crescimento, é para o bem. Se você está vendo que o seu filho está indo para o precipício, vai fazer o quê? Não vai para aí. Ah, eu quero ir. Não vai para aí, eu quero ir. Se é criança, é inocente, é claro que você não vai deixar ir, é claro que você vai segurar. O pai, na verdade, aqui estava falando com o filho já criado. Pai, eu quero tudo, eu quero ir embora, eu quero herança. Herança só se recebe, querido, quando o pai morre. Ele estava dizendo: pai, para mim o senhor já está morto.
pai, para mim eu já não tenho família, eu quero ir embora, quero sair daqui. O pai deixou. O pai deixou aquele filho cheio de orgulho, aquele filho cheio de projetos pessoais. Não era nada daquilo que o pai tinha para ele. Não era o momento, ele foi precoce na sua saída. Ele pede tudo, ele vai embora, mas ele gasta tudo, tudo acaba. E ele pensa em voltar para a casa do pai, mas ele falou, mas será o que vão pensar de mim? Eu posso pegar o caminho de volta, mas o que vão pensar de mim? Aí ele foi para um sítio, chegou no sítio lá, ele falou assim, moço, eu posso trabalhar para o senhor me paga apenas o alimento do dia. Mas teve uma hora que ele estava trabalhando, cuidando dos porcos, ele estava dando alimento para os porcos, que ele sentiu vontade de comer aquele alimento, resto de comida, tamanha fome daquele jovem. Talvez não estava na hora ainda do alimento, talvez seria no final do dia o pagamento, com um prato de comida, mas ele estava ali na parte da tarde já, o estômago roncando, e a Bíblia fala que ele teve desejo de comer a comida dos porcos. Tamanha humilhação que ele enfrentou, porque ele se precipitou, ele saiu do caminho que não era para sair. E depois que ele passa por essa fome, esse desejo no coração dele, ele fala assim, não, eu vou voltar para a casa do pai. Porque ele tinha um pai que estava vivo ainda. E agora ele lembra. Eu fico imaginando a cena, o pai sentado naquelas cadeiras, daquelas pessoas idosas, balançando. Eu fico imaginando que todos os dias o pai ficava ali esperando o filho voltar. Eu fico imaginando que o pai estava ali todos os dias, olhando, e quando vinha alguém, será que é meu filho? Será que é meu filho? Corre lá para ver. Mandava um servo dele correndo para ver. Não, não era o seu filho não. Aí no outro dia ele ficava ansioso, e os dias foram passando, até que um dia ele está lá na espera, aguardando o seu filho. E ele observa aquela pessoa maltrapilho, e ele fala assim, não, corre lá, vê quem é. E daqui a pouco vem a notícia, é o seu filho. Não, bota a melhor roupa nele, bota um anel nele. Ei, vamos preparar uma grande festa, pode matar o boi mais gordo aí, nós vamos fazer um churrascão aqui, nós vamos celebrar, meu filho estava morto e agora reviveu. Aleluia. Eu fico imaginando Deus, que hoje, dia 2 de junho, ele olhando, não, meu filho vai vir. Não, ele vai para minha casa. Não, ele vai sentar lá, ele minha palavra. Não, ele vai voltar hoje para os meus braços. O pai está à espera dos filhos que saíram antes do tempo, que foram precoces nas suas atitudes. O pai está te aguardando de braços abertos. Ele quer colocar vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Ele quer colocar sobre a tua vida um anel para selar a tua vida, para você, para dizer para você, você tem um pai, você tem paternidade, tem alguém que cuida de você, tem alguém que te sustenta. Talvez você escolheu o caminho do mundo, talvez você escolheu o caminho do pecado, mas hoje ele está preparando para você o caminho de volta. Pegue o caminho de volta, se converta verdadeiramente ao Senhor Jesus, e você vai desfrutar do melhor da sua vida. O pai está à sua espera. Aleluia. Ele quer preparar uma festa para você. Você não veio aqui em vão. Ele preparou esse dia porque ele estava olhando, ele estava preparando, ele preparou essa semana, ele preparou esse mês. Talvez para você foi difícil, foi terrível, você está passando por situações que nunca antes imaginou na sua vida, porque você escolheu uma vez ir embora. Mas o pai está de braços abertos esperando, e ele te traz aqui hoje para que você, assim como foi o povo, quando Joel instituiu sobre o povo o propósito de orar, de jejuar, o povo atentamente ouviu aquela palavra e aplicou aquela palavra sobre o coração deles. E eu creio que assim será sobre a sua vida também. O resultado, querido, de alguém que se converte, a vinda do Espírito Santo, a poderosa mão do Senhor vindo, limpando, purificando, vestes novas, vestes de alegria, ao invés de um espírito angustiado. O resultado, querido, é 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se a tua vida está a mesma coisa, é tempo de você entregar a tua vida ao Senhor Jesus, se tornar uma nova criatura e permitir que tudo novo venha se refazer na sua vida. O resultado é certo, é cura, é perdão. Eu creio que hoje a igreja, quando eu falo igreja de modo geral, a nossa, tantas outras que existem por aí também, ela está necessitada de cura, cura na alma,
no corpo, na mente, cura na família, cura no ministério, cura na vida financeira. Mas para que esta cura venha acontecer, a primeira coisa que nós precisamos é atrair a presença de Deus. Precisamos atrair a presença do Espírito Santo para a minha vida e para a tua vida hoje. Precisamos pegar o caminho de volta, porque Ele fará todo o resto. O mais Ele fará, pode ter certeza disso. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e fechar os teus olhos. Se a gente puder cantar aquele louvor, vou deixar na cruz. Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 diz: porque eu pensei os seus pensamentos, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Aí ele continua dizendo: para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja na sua vida? Ou o que você deseja na sua vida hoje? Pastor, eu tenho andado distante, eu tenho andado desviado, eu peguei a minha herança, fui embora, eu me desviei dos caminhos do Senhor. O Pai está de braços abertos te esperando. Ele está de braços abertos esperando. Chega de pegar atalho. A primeira coisa que o filho pródigo pensou: eu tenho um pai e eu quero voltar como servo dele. O pai falou assim: não, quem se arrepende não volta como servo, quem se arrepende volta como filho.